Você quer ver detalhes dessa ilha que faz parte dessa cozinha provençal, totalmente desenvolvida no Revit? Então fica aqui comigo que esse é o projeto que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Olá, aqui é a Jéssica, essa é a série Explorando Projetos, onde eu analiso com detalhes projetos feitos com o método do mapa da eficiência. E no vídeo de hoje você vai ver os detalhes dessa ilha, que possui uma farm sink e um espaço também para bancada. E além disso, aqui dentro dessa ilha, nós temos aqui porta-talheres com divisórias, também uma prateleira deslizante para a parte que fica ali abaixo da cuba, para aproveitar ao máximo esse espaço. E por aqui nós temos também essa lixeira embutida através de um gavetão. E além disso, nós temos aqui também portas internas, tanto aqui quanto para esse outro gavetão aqui. E já adianto que esse vídeo é o segundo de uma série que provavelmente vão ser 3 ou talvez até 4 vídeos, onde eu mostro os detalhes dessa cozinha provençal. No primeiro vídeo, que já está disponível aqui no canal, eu mostrei os detalhes desta cristaleira que tem uma adega embutida. No vídeo de hoje vai ser sobre a ilha e nos próximos vídeos eu vou mostrar os detalhes desse outro armário, dessa parede, que está inclusa a torre quente e também a coifa com o cooktop. Bom, agora sim nós vamos para a parte da ilha e eu vou começar pela planta baixa. Então vou acessar aqui a planta baixa com o detalhamento da cozinha, e a primeira parte que nós vamos explorar desse projeto, dessa ilha, é as dimensões necessárias para criar uma ilha na cozinha. E se de fato aquela cozinha comporta uma ilha. A primeira coisa a ser analisada é em relação às circulações, que devem ter no mínimo 90 centímetros. Só que se você quiser de fato uma circulação confortável, o ideal é ter 120 centímetros, que é o que está acontecendo aqui nesse projeto. Nós temos aqui 120 centímetros, na verdade aqui nessa parte da geladeira ficou um pouquinho menos, mas ainda está confortável. E aqui entre essas duas bancadas nós também temos 120 centímetros. Isso permite que as portas dos armários, como nós conseguimos visualizar aqui a projeção, que fazendo um parênteses aqui, é feito de forma automática quando a gente projeta com o método mapa da eficiência, nós conseguimos então abrir as portas tanto desse lado quanto desse lado aqui. E além disso também é possível, quando as portas estão fechadas, 2 pessoas circularem e trabalharem nessa cozinha, uma em cada uma das bancadas. Depois de já ajustada a parte da circulação, a bancada em si, ela deve ter no mínimo 90 aqui de profundidade e a largura ter pelo menos 120 centímetros para ficar uma bancada agradável. Nesse caso aqui nós temos 100 centímetros e aqui 275 centímetros, então é um tamanho mais do que suficiente. Ainda em relação a essa profundidade, e agora a gente vai começar a entrar na parte do detalhamento em si. Então aqui no Revit nós possuímos então um navegador de projeto e aqui do lado nós temos todas as pranchas executivas. Por enquanto eu estou na planta baixa e agora eu vou acessar os detalhamentos. Aqui tem os detalhamentos da cristaleira, que a gente já viu anteriormente, vou até dar um spoiler aqui do vídeo anterior para você assistir também. E depois a gente vai ter também aqui o detalhamento dessa parte da ilha. Então vou clicar aqui 2 vezes na parte do detalhamento e essa profundidade da ilha vai depender muito de quais equipamentos a gente vai querer colocar nessa ilha. Nesse caso, essa ilha ela é composta pela parte da pia, que é uma farm sink, e aqui atrás a gente também tem um espaço para bancadas. E aqui vai um ponto super importante. Na bancada em si, a gente precisa aqui em cima
de 40 centímetros. E a gente consegue visualizar, inclusive, que está sobrando. Aqui a gente tem 43,3 centímetros para a gente colocar um prato e fazer uma refeição. E o espaço que a gente precisa ali embaixo para as pernas, ele varia conforme a altura da bancada. Nesse caso, essa bancada aqui, ela tem um total de 90 centímetros, então ela está seguindo a mesma altura que as outras bancadas do projeto. Então a ilha, ela tem 90 centímetros e quando a gente vai colocar uma banqueta na bancada, um banco para sentar, é necessário ter uma distância da parte de cima, aqui, até o local que você senta de 30 centímetros. Então, como nesse projeto aqui do Eric, nós possuímos 90 centímetros, a banqueta para esse projeto precisa ser de 60 centímetros, em torno, no caso, de 60 centímetros. E esse espaço aqui, por que ele varia conforme a altura da banqueta? Agora pensa aqui comigo. Se você está sentado numa cadeira com em torno de 40 centímetros e suas pernas estão retas, elas vão ocupar um determinado espaço. A partir do momento que você vai sentando numa banqueta um pouquinho mais alta, quanto mais alta ela estiver, mais os seus joelhos vão ficar esticados. Então isso faz com que esse espaçamento ele fique cada vez menor conforme a altura da banqueta. Tá, e para esse caso aqui do projeto do Eric, onde a gente tem a banqueta de 60 centímetros, nesse caso aqui, é necessário que esse espaçamento que vai daqui até aqui seja de 25 a 30 centímetros para ficar confortável. E aqui a gente consegue visualizar que nós temos esse espaçamento mínimo. Se eu entro aqui dentro dessa vista, então aqui no Revit, eu tenho todas essas vistas aqui organizadas nessa folha e se eu quiser eu posso entrar aqui dentro dessa vista, desse detalhamento. Vale ressaltar, inclusive, se por acaso você é novo aqui no canal, que quando nós trabalhamos com Revit, nós trabalhamos com base em um modelo único. Então isso significa que lá no 3D nós temos tudo isso daqui modelado e o que você está visualizando ali no detalhamento não é desenho não, tá? Tudo isso foi extraído desse modelo único. Então, quando eu venho aqui na parte da prancha, eu consigo entrar nessa vista e, inclusive, se eu quisesse, eu poderia até fazer modificações desse projeto dentro da vista, que isso iria acarretar no modelo como um todo e todos os detalhamentos. Bom, voltando agora ali para a parte do projeto, vou clicar então aqui nessa parte do detalhamento e quando eu venho para cá e clico 2 vezes, eu consigo dar um DI no teclado, que é então o comando para a gente medir aqui no Revit. E aqui eu vou fazer essa medida daqui até aqui e nós temos 26,5, mas na verdade é um pouquinho maior. Por quê? Vou até medir numa outra vista. Então vou dar ESC 2 vezes, vou clicar 2 vezes fora e agora eu vou clicar nessa vista aqui. Porque depois a gente ainda tem um pedacinho aqui de pedra que fica para fora. Então, dando DI daqui até aqui, a gente tem 28,5, então está suficiente esse espaço para a parte dos pés para ficar de forma confortável. Agora aqui eu vou dar um ESC e já vou aproveitar essa vista para mostrar para vocês que nesse caso aqui, nós temos uma calha úmida. E isso é super importante na hora que você for determinar qual vai ser essa profundidade da bancada. Antes eu falei que o mínimo necessário para uma ilha, o que se recomenda, é 90 centímetros. Só que para as funções dessa ilha aqui, 90 centímetros não seria suficiente. Por quê? Porque além desse espaço que a gente precisa aqui para colocar os pratos, nós temos aqui o tamanho da Farm Sink e aqui vai depender muito do tamanho da cuba que vai ser utilizada. Vai ter o espaçamento para a calha úmida. E aqui também vai depender do modelo, apesar que não varia muito, mas pode ter uma variação. E depois é necessário ter um espaçamento para a colocação aqui da torneira e nesse caso também o dosador de sabão. Tem alguns modelos, inclusive, de calha úmida. Vou clicar agora 2 vezes aqui fora. Vou dar um zoom aqui no detalhamento dessa calha úmida, que a torneira
e o dispenser para o sabão, eles ficam aqui dentro desses módulos. Então, nesse caso, já consegue diminuir um pouquinho esse espaço entre a cuba e a calha úmida. Bom, e nesse caso aqui, essa bancada ficou com 100 centímetros de profundidade. Então, considerando tudo isso, a parte então da Farm Sink, a torneira, a calha úmida e ainda um espaço para colocar um prato que vai ser utilizado ali atrás com as banquetas. E vale destacar que nessa ilha foi utilizado uma parte da área molhada, que fica sempre próximo à torneira, que nesse caso foi feito então um rebaixo italiano, que é quando é esculpido ali na pedra esse rebaixo, que ele fica um pouquinho menor do que se a gente for utilizar de fato a espessura total ali da pedra para os outros tipos de rebaixo, que daí nesse outro caso vai ser de 2 centímetros. Aqui a gente consegue ter uma espessura bem menor. Seguindo aqui pelos detalhamentos dessa ilha, nós temos também um espaço de porta-toalha. E aqui do lado nós temos um gavetão que tem uma lixeira embutida. E aqui vale destacar mais uma vez que essas lixeiras embutidas também precisam de uma profundidade mínima para elas funcionarem. Aqui nesse caso nós temos uma lixeira com 15 litros que é da marca da Raffaele. Então ela está aqui. E aqui então ficou uma profundidade de 55 centímetros e aqui cabe perfeitamente tanto a parte do porta-toalhas quanto essa lixeira embutida. Vale sempre conferir junto com as especificações de cada um desses equipamentos qual é o espaço necessário. E aqui a gente consegue então visualizar esse detalhamento todo nessa planta de detalhe. E nesse projeto, como ele é o estilo provençal, nessa lateral nós temos esse boiserie. E para fazer ele com o método mapa é super simples, é basicamente clicar num ponto, clicar no outro como se fosse um retângulo e já vai criar o boiserie. E já aqui nessa parte das portas é feito um detalhe, só que ao contrário. Então o boiserie vai ser para fora desse mobiliário e aqui vai ser então através de uma fresa que vai criar esse detalhe aqui, e também é super simples de fazer com a metodologia do mapa da eficiência. Vamos então agora para a próxima prancha de detalhamentos e eu vou clicar 2 vezes aqui no detalhamento da ilha. E a primeira vista é uma vista 3D que inclusive eu mostrei no início desse vídeo, onde a gente consegue ter uma compreensão geral de todo esse projeto. Aqui a gente consegue inclusive visualizar que tem uma torre de tomadas que é super útil para essa parte da ilha. Só vale ressaltar que para fazer essa torre tem que deixar um ponto ali no piso para vir essa parte elétrica. Depois a gente vai visualizar aqui uma elevação frontal e agora eu quero destacar a parte logo aqui abaixo da pia. Então nós temos aqui 2 portas de abrir e depois que essa porta, as 2 portas são abertas, aqui dentro vai ter essas prateleiras que vão ter um formato para acomodar a parte do sifão. E para ficar mais fácil de pegar esses elementos, foi feita então uma gaveta deslizante. E a ferragem dessa gaveta nós conseguimos visualizar aqui nesse detalhe. Então aqui está a parte então frontal dessa gaveta e aqui estão as corrediças telescópicas que ficam logo abaixo e vai deslizar para facilitar o acesso desses itens que vão ficar nessa gaveta. Depois a gente vai ter também aqui o detalhamento da gaveta com divisórias para talheres. Então, nesse caso, já vai ser junto com a marcenaria. E se esse vídeo te ajudou, já deixa um like aqui e comenta logo aqui abaixo qual foi a parte, qual a solução que você mais gostou no detalhamento dessa ilha. E a gente se vê, então, no próximo vídeo sobre a Torre Quente. Até mais!